Eu sou Rodrigo Rodic, sou escritor, ex-aluno da Unicarioca e eu escrevi Mitorégia, Os Templos Elementares. Mitorégia, ele fala sobre o poder, no caso. Ele trata do poder do ser humano em relação à natureza. O homem, ele sempre tentou dominar a natureza e isso é impossível. E mesmo assim ele tenta e continua e continua. Então, Mitorégia a trilogia inteira veio para falar sobre isso, que não existe uma maneira do homem conseguir domar algo que é tão indomável, Inclusive eu defino a natureza como caos, Eu não acho o caos pejorativo, acho o caos, na verdade, ele é algo essencial, ele é algo que traz a instabilidade e a estabilidade da própria natureza, e o ser humano não tem controle disso. Eu comecei a escrever Mitorégia quando eu estava com 21 anos, e foi estranho porque assim, ele não nasceu exatamente de cara, assim, ele nasceu de uma outra história. Eu estava escrevendo O Paladino, que era o primeiro livro que eu estava querendo colocar no mercado. E aí dentro do Paladino estava me dando tantas ideias, que eu falei assim, poxa, seria interessante se o mundo, porque o Paladino ele se passa num mundo normal, como o nosso, só que também tem magia. Mas ia ser interessante se o mundo normal fosse, na verdade, um mundo fictício, um mundo construído por magia, e o mundo fantástico fosse, na verdade, um mundo real. Aí eu inverti esses papéis, e aí pensando nisso eu criei Mitorégia. Esse título eu criei, foi muito engraçado, porque eu escrevia o primeiro livro inteiro e não conseguia achar a ideia desse título. Aí eu fiquei pensando, caramba, que título cabe em Mitorégia? Porque eu não tinha como pegar um tema, caos, e colocar assim na história. Tinha que ser algo relacionado ao mundo. Então eu fiquei pensando, se Mitorégia é um reino não, é um império com vários reinos, e em cada reino dele um ser mitológico é um rei, eu falei, tem tudo a ver colocar mitologia misturada com reinos. E régia é um termo de real, As minhas inspirações para fantasia, primeiramente falando, foi o Caverna do Dragão. Quando eu era pequeno, eu assistia Caverna do Dragão e aquele mundo fantástico, eu ficava pensando, por que nosso mundo não é igual àquele ali, Totalmente diferente. Um mundo onde você possa colocar tudo que não existe, entendeu? Isso é muito maneiro, é muito fantástico, é muito interessante isso. Se aproximava um pouco do sonho, mas na verdade eu já conseguia ver que na verdade não era sonho, era como se fosse um sonho, mas era acordado, E aí a minha primeira inspiração foi o Caverna do Dragão mesmo, mas depois começaram a vir, acho que com 12 anos, 11 anos, e aí veio outra inspiração muito, muito importante também, que foi Harry Potter. Outra inspiração muito grande, assim, que eu acho que não tem como não ter, acho que foi a primeira, inclusive, antes de nascer Harry Potter e antes do Caverna do Dragão, foi O Senhor dos Anéis, foi ele que revolucionou, inclusive, a temática fantástica, porque antigamente o fantasma ele era muito céltico. Quando Tolkien criou a sua fantástica história, ele revolucionou todo o imaginário fantástico, Então, a partir daquela história ali, se tornou base para criar novos seres, para criar o elfo como se conhece hoje, é baseado realmente como Tolkien escreveu. E por aí foi. Esse livro aqui eu comecei a escrever quando Game of Thrones já estava no auge. Aí também se tornou uma outra influência para esse livro ficar um pouco mais próximo do que a gente conhece como política. Nesse livro, na verdade, na história inteira, existe um personagem que se chama Eugene. Ele é o pensador da história. E ele conta a sua vida paralelamente à história, E ele reúne 3 amigos dele da infância que tem habilidades específicas. Um é um pintor, uma é uma cantora e o outro é o escritor. E cada um deles conquista um instrumento mágico que tem a ver com sua habilidade. E a cantora, ela conquista uma lira, e essa lira é mágica. Então, quando ela canta, ela constrói, ela tece na realidade aquilo que ela está cantando. Aí tem um poeminhazinho pequenininho que ela escreve aqui nessa página, que é 110, que é bem assim. As pétalas do meu coração são folhas vermelhas que pingam. Eu ouvi dizer que era emoção. Amor àqueles que nos vigiam. A dor não passou de um esboço, nas silhuetas marrons do meu amor. Da fruta só sobrou o caroço. Emagrecia. Eu assistia com horror. Apenas um sonho, um pesadelo. Me senti aliviado ao acordar. Se o futuro for como eu desejo, o verde da vida não morrerá. Aí eu abri na página certinho, inclusive.
Foi interessante. Essa citação foi interessante porque ela meio que na hora da história que o escritor escreve, né, a temática, ela colore, ela preenche de vida esse texto, né, que ele escreveu. A minha aproximação com a escrita, ela nasceu muito antes de eu saber que existia essa profissão. Quando eu era pequeno, eu brincava de boneco, assim, aqueles bonequinhos, né, de super-heróis, essas coisas assim. E aí eu que inventava toda a história, ninguém conseguia fazer nada. Eu tinha que ficar inventando. As pessoas ajudavam, claro, mas eu ficava inventando. Aí a partir daquilo, eu começava a buscar livros, histórias que tinham a ver com o que eu estava querendo fazer. E aí eu comecei a ler fantasia, comecei a ver Caverna do Dragão, comecei a fazer tudo isso. E aí eu comecei a jogar também um RPG que estimula muito a imaginação. E aí eu começava a escrever as histórias de RPG para poder me lembrar da história que eu já tinha feito e depois continuar a partir dali. Poxa, eu poderia inventar uma nova história, ao invés de ficar escrevendo o que eu já criei no RPG. Eu poderia inventar uma nova história. Aí foi assim que eu comecei a escrever. E depois que eu escrevi o primeiro, eu falei, caraca, é isso que eu quero para minha vida. E foi assim que eu virei escritor. A referência é uma coisa muito forte, porque é uma coisa que marca a pessoa quando ela começa a descobrir a profissão dela. Eu, na verdade, no começo, eu era muito assim, eu pescava muito na literatura pessoas que me ajudavam a entender o que era escrever, né? E o que também a me entender por que existia escrita, entendeu? E aí eu não conseguia entender isso até, olha que interessante, até ano passado. Ano passado, 2017, no começo do ano, eu encontrei o meu autor, que eu posso chamar de meu, assim. Ele vai ser meu e ele vai ser o cara que eu consigo olhar pra ele e falar assim, me vejo no que ele escreve. É o Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um cara que eu conheci ele pelo Sandman. Eu li o Sandman inteiro, acho que em 2 semanas, que eu falei assim, fiquei tão apaixonado pela história e eu tive que ler tudo. E comecei a ler todos os livros dele também. Eu fiquei apaixonado pelo como ele escrevia. E ele se tornou a minha referência porque ele consegue colocar dentro da realidade toda a mitologia que já construiu, que já povoou a nossa cabeça. Ou seja, a gente não vive só o mundo tácito, né? O mundo que a gente toca. A gente vive também o mundo imaginário. A gente é conduzido, na verdade, a gente sai de casa pela nossa imaginação. A gente não sai porque algo puxa a gente fisicamente para ir. A gente sai pela nossa imaginação. Precisamos fazer algo. A gente vai lá. Então, ele sabe conduzir isso muito bem. E ele colocou o personagem, a primeira história que eu li foi o Sandman, ele colocou o personagem que é o sonho como principal da história, porque é justamente isso, a gente vive para realizar nossos sonhos. Então o cara, tipo assim, é isso que é escrever, entendeu? É nortear as pessoas, é você colocar sonhos para elas realizarem. Isso é maravilhoso. Por isso que ele se tornou minha referência. O livro que marcou uma página na minha vida, na verdade, foi uma HQ, não foi exatamente um livro, embora eu viva de livros, né? E foi o Sandman. O Sandman, ele na verdade transformou a minha vida, porque ele, até chegar no Sandman, eu não entendia o motivo de existir a escrita. Quando eu encontrei Sandman, eu falei, agora eu entendo por que existe escrita, entendeu? E acho que Sandman na verdade é muito mais forte que isso. Ele não fala só sobre a escrita, ele fala sobre a vida inteira da pessoa mesmo. Ele fala sobre aquela briga nossa da matéria com o que não é matéria, do nosso espírito com a carne. É uma coisa assim, toda a obra dele é marcada por essa briga, por essa coisa do dualismo, dos opostos. Isso é muito interessante, porque a vida inteira veio disso, né? De um oposto, né? Na teoria do Big Bang. Então eu acho que isso pra mim foi assim, marcante. Eu acho que a minha vida só passou a ter sentido depois de Sandman. Então, Mitorégia, esse aqui é o segundo livro, na verdade, da trilogia. O primeiro livro foi lançado em 2016, no finalzinho do ano, que inclusive foi lá na Unicarioca mesmo, foi lançado, lá no auditório, né, Arce Magnum. E o primeiro livro, ele está em várias livrarias. Ele tem na Livraria Cultura, o primeiro livro também tem naquele Clube dos Autores, o primeiro livro também está na Amazon, e na Amazon ele também tem a versão digital dele. E esse livro aqui, como ele foi lançado agora, ele está apenas no site da editora, que é a editora Multifoco. Mas vocês podem também ter mais informações sobre o Mitorégia na página Mundo Paladino, que é no Facebook é @Mundo Paladino e no Instagram também é o mesmo.